Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Professional Talks. Hoje vamos conversar com o Sérgio Barreto, nosso convidado. Desde já quero agradecer mais uma vez, Sérgio, pelo ter aceito o nosso convite, né, e fazer parte de mais um Professional Talks. Eu que agradeço, obrigado. Hoje a gente vai conversar mais sobre a carreira de Sérgio, sobre a história dele e também sobre inovação, né? A gente já estava conversando aqui, fazendo um bate-papo aqui antes, falando um pouquinho da importância da inovação, não só para profissionais, mas também para empresas, ou seja, não só para empresas, mas também para profissionais, né? Nesse momento a gente fala tanto em transformação. E aí, qual é a ideia da gente pensar em inovação? É pensar em inovação mais próximo da nossa realidade, ou seja, do nosso dia a dia. Desde o nosso café da manhã, a gente já está pensando diferente, né? Trazendo esse mindset para algo inovador, né? Uma inovação diária, não aquela inovação só que a gente imagina que seja algo diferente, que só algumas pessoas, mentes brilhantes, podem fazer. E a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Acho que o Sérgio vai falar um pouquinho disso. Sérgio, ele é gerente de inovação do Grupo JCPM, com certificações no Vale do Silício e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Passou por grandes empresas, dentre elas o Grupo Cornélio Brennan, Noesis, Portugal, Vector 21, dentre outras. Então, o Sérgio tem uma gama aí de experiência e vai trazer, vai contribuir muito e vai inspirar muito, né, todos nós no dia de hoje. Sérgio, agora é com você. A ideia é que você traga agora, nesse momento, um pouco da sua trajetória, para que a gente possa entender um pouco da sua história, e a partir daí a gente vai bater um papo e começar com perguntas. Quero deixar todo mundo muito à vontade, para que possam fazer perguntas, possam interagir, conosco, com o nosso convidado, e fiquem à vontade, que aí entre uma pergunta nossa e outra a gente vai, abrindo espaço para as perguntas de todos vocês. Sérgio, passo agora a bola para você. Bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Queria começar agradecendo mais uma vez a você, ao Bruno, à Patrícia, pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação poder compartilhar um pouquinho da história, também dos caminhos que a gente trilhou já. Eu acredito muito no formato de networking, na atividade de networking, de compartilhar, de trocar ideias. Assim a gente cresce e ajuda os outros a crescerem também, Então sempre fui um entusiasta desse tipo de atividade, assim, esse convite, um convite desse sempre leva a gente a refletir um pouquinho, sobre o que é a carreira, o que é que tem marcado a nossa carreira, o que é que a gente pode entender que tem sido assim um traço, uma marca, do nosso percurso até então. E eu pensando sobre isso, enfim, entendo que talvez um traço presente na minha carreira sempre tenha sido esse entusiasmo pela mudança, Essa reflexão me fez até mudar minha descrição no perfil do LinkedIn recentemente. Veja a mudança que vocês já provocaram, só com esse convite, porque me fez refletir um pouquinho sobre isso, sobre o que é que tem sido essa trajetória. E de fato a carreira foi uma carreira de mudanças importantes e de atividades diferentes, Eu comecei enfim, pulando aí algumas atividades durante a época de universidade, estudante, estágio e tudo. Também tiveram algumas coisas interessantes aí, Mesmo dentro da universidade, eu busquei, enfim, fazer monitorias, fui buscar iniciação científica, Fui aluno do professor Silvio Meira, lá logo cedo, de iniciação, então fui orientando dele, então foi um grande mentor, E a minha carreira, na verdade, começou aí profissionalmente pós-universidade como empreendedor, Durante a universidade, me interessei por temas de empreendimento já e inovação, Existiam cadeiras surgindo nessa época, Naquela altura, eu terminei meu curso em 97, Então o César estava nascendo ali dentro da universidade, meio que clandestinamente,
ali com o trabalho do professor Silvio Meira, Paulo Cunha e outros tantos que investiram lá nessa iniciativa, né? Então era um momento ali também de efervescência assim, dentro do próprio Centro de Informática, né? Para o tema de empreendedorismo, né? Então eu e um conjunto de 4 colegas montamos essa empresa, a US4 Tecnologia, né? Submetemos a empresa projetos a programas de incubação, né, na altura que estavam surgindo já no mercado, né? Tinha um programa da própria universidade que era o HackBit, e um outro da Incubatep, do ITEP que era a Incubatep. Ganhamos, fomos aprovados nos dois processos, né? Então comecei como empreendedor, né? Empreendedor, estudante, é assim, a gente sabe fazer produtos, é apaixonado pelo produto, né? Vai desenvolvendo tecnologia, mas não sabe ganhar dinheiro, né? Então a gente então a gente certamente não conseguiu montar o melhor modelo de negócio, mas estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Sérgio. Sim. Joia. Então, assim, fizemos muita coisa boa como empreendedores, ainda do ponto de vista de tecnologia, conseguimos aprender o que é uma empresa, desenvolver parcerias, distribuir produtos no Brasil todo. Chegamos a montar um portal, a gente tinha uma linha de produtos na área jurídica, montamos um portal para a área jurídica que se tornou um dos principais canais jurídicos do país, né, ligado ao portal, primeiro o ZAS, depois foi comprado pelo portal Terra, então era o canal jurídico do Terra, né? Muitos juristas escreviam voluntariamente, né? Então a gente já usava um pouquinho de tecnologia nesse formato de promover também comunidades, troca de experiências, né? Isso foi muito bacana. Só que a gente não conseguiu ganhar dinheiro com isso e o mercado naquela altura um mercado que para o profissional de tecnologia era muito demandante e continua, né? Mas naquela altura em especial, enfim, a gente tinha muito mais oportunidades como executivo no mercado do que, por exemplo, com busca de investidores para negócio, né? Esse negócio de venture capital, né? Para acelerar, expandir, crescer a empresa, ainda era muito pouco presente, ainda é bastante limitado, né? Aqui no Brasil, mas naquela época não existia praticamente, né? Então, as oportunidades no mercado eram tentadoras e os sócios, eu e os sócios, nós acabamos olhando para o mercado e decidindo embarcar em jornadas executivas. Aí, eu, no meu caso, aceitei uma oportunidade para uma experiência fora. Já tinha em mente sempre que gostaria de ter uma experiência fora, pensava mais em Estados Unidos, Canadá, mas no networking que já tinha feito, surgiu uma oportunidade para liderar uma área de projetos numa startup, né? Aí sim com investimento de empresas de VC, né? Em Portugal, uma startup de marketing digital, né? E decidi aceitar, então comecei aí uma jornada europeia em 2000. Na sequência tivemos aí o crash da bolha, né, das empresas de internet, né, da .com, das empresas .com, né, não sei se, enfim, quem lembra desse período, né, havia aí um interesse muito grande, tudo que tinha um .com no final recebia muito interesse, dinheiro, recursos, né, e muitas vezes sem corresponder na entrega de valor no final como negócio, né? Isso acabou formando uma bolha grande e com o estouro os investimentos naturalmente cessaram, né? Nessa altura em que eu decidi em Portugal trilhar e buscar uma carreira de consultoria no mercado mais tradicional de investimento em tecnologia, né? Então a gente encontrei a Noesis, uma grande consultoria em Portugal, né? E aceitei uma posição de consultor.
para empresas no setor de telecomunicações e setor bancário, né? São empresas que tradicionalmente têm grandes orçamentos e investem muito em tecnologia. Então, foi uma outra jornada grande de aprendizado, de ver como empresas com esse porte, com esse volume de investimentos em tecnologia funcionam, processos, práticas, governança, compliance, né? Aprendi muito, né? Enquanto que, e aí falando, né, do entusiasmo para a mudança, eu acho que isso é importante, né? Enquanto consultor, eu via muitas oportunidades para a Noesis, enquanto empresa, de construir ofertas de valor diferentes, né, do que fazia tradicionalmente. A Noesis fazia muita alocação de recursos, né, nos seus clientes, não é? De fato, você tinha recursos de mais alto gabarito e capacidades em tecnologia que você podia criar ofertas com valor muito mais, com valor agregado maior, né? Se pensar no mercado de human resources, né? De alocação puramente, você tem uma pressão muito grande sobre margens, né? A concorrência acaba comoditizando a tua oferta, né? E sempre fui muito provocador a empresa nesse sentido, até que um dia a empresa me convidou para assumir uma posição de direção para redesenhar, né, o que seria essa oferta de consultoria para os negócios, né? Então foi aí trilhei uma jornada executiva agora dentro da empresa, né? Não mais como consultor nos clientes, né? Assumindo algumas posições, até uma posição de direção geral de serviços, que eu diria que é a posição mais importante no negócio, abaixo dos sócios, né? Dos acionistas da empresa. Então foi assim uma jornada super interessante. Depois decidimos voltar para o Brasil. Temos nossa primeira filha em Portugal, eu e minha esposa, já fui para lá casado. Decidimos voltar para o Brasil num momento que era importante para a nossa família. E aqui, enfim, descobri essa oportunidade no Grupo Cornélio Brenan, mais uma vez, um desafio absolutamente novo, né? Eu acho que isso é uma outra característica, talvez, de carreira que vale a pena pontuar, não é? Eu sempre busquei desafios e sempre interessei em desafios que parecessem maiores, né, do que o que eu maiores e diferentes, não é, do que da experiência que eu já tinha vivido, não é? Então, assim, enquanto consultor para a Noesis, por exemplo, eu decidi rapidamente ingressar no mestrado. Tinha tido uma carreira curta de empreendedor por 3 anos, mas achei que era importante entrar no mestrado em Portugal para ganhar mais abrangência sobre os temas de tecnologia atuais que os clientes poderiam precisar, né? E foi muito útil aí para montar a oferta de consultoria para a Noesis também. Agora, para o Grupo Cornélio Brenan, o desafio era liderar um time, né, estruturar, na verdade, era um desafio de estruturar toda uma área de TI para um negócio que precisava se modernizar. O Grupo Cornélio Brenan, ele vinha numa jornada de profissionalização, né, onde a família ia deixando posições executivas para profissionais de mercado, né, e iam assumindo posições no conselho de administração da empresa. Então, era uma jornada de profissionalização. TI era aí a bola da vez, um processo super rigoroso aí de seleção, com entrevistas com o Price, com o próprio conselho de administração da empresa, né? Durou alguns meses, né? E acabei sendo selecionado aí para esse desafio de construir uma área de TI moderna, né? Desafio grande, né? Novo para mim, né? Eu tinha visto e conhecia grandes operações de TI, mas nunca tinha liderado uma área de TI, né, numa empresa, além do mais com porte vi operações até maiores, certamente, de bancos e telecom, né, mas a gente está falando de uma empresa referência na região, muito grande, com operações industriais, né, diferentes dos setores que eu estava também, de telecom e banco, né, então tinha muita novidade. Isso também é algo que sempre me
me despertou interesse por desafios, né? A novidade, né? O aprender E acho coisas novas, né? isso. Eu acho que quando você fala aí, Sérgio, que sua carreira foi pautada em desafio, né, empreendedor, né, desafio e tudo que você passou, tem tudo a ver com inovação, né? Tem tudo a ver com um desafio desse tamanho, que agora, mais uma vez, você vai capitanear. E aí, agora eu passo para Bruno, né? Diante de tudo isso que você colocou da sua carreira, e aí Bruno vai fazer uma pergunta, e aí, mais uma vez, eu estimulo vocês, né? Quem quiser perguntar, pode colocar no chat, ou então, né, abrir o microfone e também pedir a palavra e aí fazer a pergunta para Sérgio. Bruno, é com você. Obrigado, Fabiana. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Mais uma vez, seja bem-vindo. Agradecemos o convite imensamente. O tempo que é Obrigado, Bruno. precioso que nós temos, né? E seja muito bem-vindo. Mas, Sérgio, eu queria falamos tanto de inovação, de uma carreira extremamente multidisciplinar, né? Começou pelo empreendedorismo, foi para a consultoria e hoje está em posições executivas, ocupando nos últimos tempos posições executivas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga o processo de inovação no Brasil, né? Comparado aos outros países, às economias mais desenvolvidas, enfim, como é que você enxerga esse processo de inovação, né? Dentro do ponto de vista do conceito em si? Eu acho que o Brasil está amadurecendo muito rápido, né, para temas de inovação, né? A gente já tem muitas empresas fazendo investimentos muito sérios, né? Você tem grandes polos de inovação surgindo em diversas regiões do país, né? O nosso polo aqui, o Porto Digital, é uma referência nacional também, mas você tem outros polos importantes, né? Eu já tive a oportunidade de visitar no sul do país, em Maringá, São Paulo, né? Muitas iniciativas relevantes de grandes empresas, né? Você tem o Cubo aí com a porta do Itaú, você tem o Inovabra do Bradesco, você tem empresas investindo em incubadoras, aceleradoras, existem grandes movimentos de startups, né? E eu acho que o Brasil começa a criar aos poucos mais um olhar mais profissional para o mundo aí de venture capital, né, de VC, né? Então começam de fato a gente começa a ver mais fundos, mais gente interessada a investir. No Brasil tem desafios importantes também de regulação, né, de desburocratização, de simplificação desse tipo de processo para minimizar riscos de investidores, por exemplo, e fomentar um alcance maior e maior vontade dos capitalistas, vamos dizer assim, dos VCs, para ingressar nesse tipo de investimento. Excelente. Ou Sérgio, e você acredita, só para complementar a pergunta e a tua fala, você acredita que enquanto a gente não sair dessa visão de que inovação está ligado à tecnologia, você acredita que a gente vai conseguir avanços, né, nesse processo de inovação, principalmente na mentalidade, na cultura de modo geral? A gente precisa naturalmente quebrar uma série de tabus, né, quando a gente fala de inovação, né? A gente vive um momento hoje em que inovação é uma palavra muito fácil, naturalmente, em qualquer mesa executiva, né? Você quer falar de inovação, as portas se abrem rapidamente em qualquer nível dos negócios, né? Há um interesse muito grande e eu diria até que existe talvez assim talvez seja um termo errado, mas assim uma bolha de inovação, né? Todo mundo quer investir de alguma forma em inovação para inovar, vê a importância, mas e muitas vezes não sabem como, né? Então a gente vê muitos investimentos em conexões com startups, em criação de laboratórios de inovação, vamos mudar o ambiente da empresa, vamos pintar as paredes, vamos fazer coisas diferentes, né? Vamos colocar uns quadros motivacionais, né? Vamos trazer palestrantes para falar, vamos fazer viagens ao Silicon Valley, né? Acho que o Silicon Valley virou um centro turístico aí da maior relevância aí no mundo nos últimos tempos. E assim, Índia, Israel, né? Outros centros de inovação também. Mas
quando você olha para resultados práticos, né, e há pesquisas que mostram isso, uma pesquisa recente da McKinsey, né, 94% dos altos executivos de empresas no mundo todo estão insatisfeitos com os resultados dos seus programas de inovação, né? E o que pesquisas como essa apontam é que, de fato, há um foco muito grande nesse aspecto mais visível da inovação, né, dos símbolos, né, das incubadoras, laboratórios, os puffs coloridos, né, os post-its, né, essas coisas todas, mas as empresas muitas vezes não cuidaram de criar espaço, de criar agenda. Você diz, a gente precisa inovar, Sim. vou criar um laboratório de inovação aqui e nós vamos inovar. E aí depois as pessoas não têm tempo para ir para o laboratório de inovação. Não podem participar de iniciativas de inovação, porque você tem a meta do fim do mês, tem o trimestre para fechar, tem o orçamento para montar, tem que, enfim, entregar aquele valor que está planejado na sua rotina habitual do negócio, para o negócio que existe hoje, e você não cria uma agenda para pensar no que vai ser o negócio do futuro. Excelente. Né? Esse aí é um grande Eu quero desafio. fazer uma pergunta aí, pegando esse seu comentário, Sérgio. Boa noite a todos. Mas eu quero pegar uma carona aí, porque é o seguinte: você tem um desafio de inovação num grupo grande, né? O grupo JCPM é um grupo grande, é complexo, tem vários tipos de negócios, né? Negócios que diferem de shopping center a veículos de comunicação. Como é que você faz para levar a inovação de uma forma tão vasta? Legal. Eu acho que assim, uma das primeiras, um dos primeiros acordos, né, que precisava estar o alinhamentos, né, logo cedo quando entrei no grupo, era de fato esse alinhamento de que a inovação ela não vai nascer da área de inovação, né? Então, a área de inovação ela vai criar ferramentas, né? Vai trazer habilidades, capacidades, criar processo, propor uma agenda para que todos na empresa possam inovar, né? Dar os recursos, né? Propor a forma de fazer, né? E é claro, eu e qualquer pessoa na área de inovação também podemos participar do processo e contribuir, né? Mas a gente só vai conseguir inovar de verdade se todos na empresa estiverem com esse mindset, não é, voltado para a inovação, para criar coisas novas, né? Então, assim, o passo que a gente está dando, e, enfim, é uma história recente, né? Eu estou há pouco mais de 1 ano e meio na empresa, é começar a criar essas ferramentas, trazer habilidades, preparar as pessoas para inovar, não é? Desde da liderança até os funcionários em qualquer posição, não é? Desmistificando diversos mitos, né, que existem sobre inovação, né? A começar muitas vezes se acha que inovação é aquele negócio do gênio solitário, não é? Tem aquele momento eureka, né? Do cara sozinho que se tranca para pensar em novas ideias e não é nada disso, né? A inovação, quanto mais coletiva, quanto mais diversidade, quanto mais inclusiva for, não é? Mais chances você vai ter de criar verdadeiro valor, porque você vai ter mais entendimento de um maior sobre quais são os desafios de fato que você precisa endereçar e sobre formas de resolver problemas, né? Resolver dores dos seus clientes, né? Tirar obstáculos da frente dos seus negócios, né? Criar novos modelos de negócio, por que não, né? E quando você olha para uma empresa do tamanho do grupo JCPM, né? É uma empresa que você não faz sentido você ter um grupinho ou um líder de inovação pensando no que é que vai ser o futuro da empresa quando você tem mais de 3.000 pessoas, né, em várias regiões do país, com diversos backgrounds, né, em negócios distintos, né, diversos, que podem contribuir para a inovação que a gente vai produzir, para criar esse novo futuro para os negócios, né? Então, é esse o espírito que a gente tem trabalhado
dentro do grupo. Naturalmente, eu só estou lá e só ingressei nessa jornada porque o grupo tem muito clara essa visão, não é? Seu João Carlos, né? Os netos, né? Os executivos, a liderança da empresa estão todos aí muito imbuídos desse espírito e da necessidade de criar essa sistemática para a inovação dentro do negócio, né? E veja, Mas assim, você está sob a liderança de um empresário extremamente inovador, né? Acho que essa é a principal característica dele, né? Ele sem sempre dúvida, é inovador. Isso é muito estimulante, né? é uma inspiração, não é? Eu não o conhecia antes de entrar no grupo, mas assim, ele é uma pessoa muito presente, está lá no dia a dia da empresa, vendo de perto, não é, tudo que está acontecendo, e é muito legal cruzar com ele no corredor muitas vezes e ouvir as histórias, né, dos negócios, né, e ele gosta, né, de puxar você pelo braço e contar: Sérgio, você já ouviu falar aquela vez que eu viajei para conhecer as operações dos americanos lá e tal, e explica as coisas todas. E a gente a gente vê claramente, né, esse espírito de desbravador também, de inovador, né? O Bom Preço lançou produtos como o Bom Clube, que foi um dos primeiros clubes de fidelização do Brasil, né? O Hipercard, né? Um cartão que desbancou as grandes bandeiras aqui na nossa região, né? Mas se a gente falar do nosso polo de inovação em si, aqui do Porto Digital do César, o Bom Preço foi uma das primeiras empresas mantenedoras do César. O Instituto César teve ali praticamente na gênese desse negócio, né? E muitas startups que surgiram aqui na região nasceram em projetos dentro do Bom Preço, né? Boas referências nossas, né? Como Neurotech, Vanguard, né? Enfim, e uma série de outras, né? E naturalmente nós ainda somos muito buscados por startups que buscam parcerias para desenvolver suas ideias. Isso é muito bom. A gente procura sempre que tem oportunidade de desenvolver trabalho com as empresas locais, né? Isso tem sido sempre um traço importante do DNA do grupo desde a época do Bom Preço. Sérgio, eu queria também trazer essa discussão e esse bate-papo para o profissional. Eu gostei muito quando você falou que as empresas implantam esses lugares bem descoloridos, né? Vamos todos para um auditório, vamos agora inovar, né? Então, a cultura agora é uma cultura, bota lá nos valores, o primeiro valor é inovação, é transformação e etc. E aí, quando vai para o dia a dia, as pessoas não conseguem, não têm direito nem de errar, né? E se a pessoa não tem o direito de errar, é muito difícil inovar, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que esse profissional que está aqui ouvindo a gente, que participa de um ambiente desse, ele pode, no dia a dia dele, trazer essa inovação, né? Como é que a gente pode incorporar isso no dia a dia nosso, trabalhadores de todos os dias que estão aqui nos ouvindo, né, para que a gente possa aflorar essa inovação diária, vamos dizer assim. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa ser ousado, desafiar, né? O que está estabelecido, né? O status quo, como se chama. Mas você não precisa pensar em desafiar os grandes dogmas, né, da empresa logo no começo. Você pode pegar pequenos problemas para resolver, né? Juntar um pequeno grupos de colegas que possam colaborar com aquele tema especificamente, né? E endereçar aí problemas que sejam dores reais do negócio, dos clientes ou de alguma liderança específica. E aí você começa a mostrar a importância, né, de criar espaço para esse tipo de atividade, né? Eu acho que esse seria um bom começo, né? Mas precisa ter essa atitude provocadora, né? E pouco inconformada, vamos dizer assim, com o status atual, essa mentalidade para a mudança, não é? Tudo pode melhorar independente de como esteja, né?
Então, a gente entende que isso que você trouxe, só complementando, é muito da característica do DNA e da marca pessoal de cada um de ser inconformado, como você trouxe, né? Ou seja, eu preciso estar inconformado com o que eu estou fazendo, né? E preciso provocar a empresa, não só esperar que a empresa tome todas as atitudes, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu diria mais, nesse momento de transformação que o mundo vive, né? Cada vez mais as empresas vão se interessar mais por esses profissionais que tragam essa capacidade de contribuir com a criação de novos futuros, né? Que provoquem, né? Que não queiram simplesmente sentar na sua mesa e fazer o que está lá no seu job description, né? E se limitar àquilo ali, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante para as pessoas que eventualmente não tenham visitado esse tema nas suas carreiras, no seu perfil profissional, que cuidem disso, porque é um critério que vai ser cada vez mais importante no mercado. Excelente. Bom. Sérgio, e falando exatamente desse processo, né, de intervenção nas mentalidades, nas pessoas, gerando nova cultura, novos pensamentos, novas atitudes, como é que você enxerga, enquanto executivo, como é que o executivo, na sua opinião, deve lidar com ambientes que ele não percebe tanta abertura para esse processo de mudança, né, essa flexibilidade, ou sair desse estado, né, dessa zona de conforto, ou dessa estabilidade que a empresa, algumas delas buscam? Como lidar com isso? O que você sugere para profissionais enquanto, né, atuação no mercado de trabalho? Como é que eles devem lidar com isso? Eu diria que o networking, né, ele é uma atividade aí importante tanto fora da empresa quanto dentro, né? Você precisa cuidar bem de suas relações dentro da empresa, com pares, com lideranças e tudo, para ter espaço também para que sua voz seja ouvida, né? Então, eu acho que isso é importante. Um executivo que tenha recursos para isso, né, eu recomendo e fiz em diversas ocasiões encontros para falar sobre temas específicos, né, porque aí você começa uma jornada de despertar, né, de chamar a atenção de outros executivos do negócio para novos temas que estão surgindo na sociedade, né? Mudanças que do ponto de vista etnográfico, social, preferência de consumidores, mas também de mercado, tecnológicas, né? Então, você trazer esse tipo de discussão para dentro, criar um espaço dentro da empresa, começa a criar esse olhar mais favorável para o tema de inovação, né? Eu, por exemplo, no Cornélio Brenan, né, ainda como gerente de inovação, a gente promoveu aí uma série de eventos nessa linha, que começou basicamente atraindo os colegas, né, os pares. Aí vinham os analistas das áreas, depois começaram a vir, começou a falar bem, começaram a vir gerentes, né? Daqui a pouco a gente tinha já diretores e até acionistas participando desse tipo de evento, né? Então, assim, a gente começa pequeno mesmo, né? Fazendo com os recursos que tem, né? Até que você consegue mostrar valor e, de alguma forma, conseguir mais patrocínio e recursos para dar passos maiores. Inevitavelmente, o segredo é a gestão de pessoas, né? É ter habilidades interpessoais de conseguir, né, envolver, né, essas pessoas nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Patrícia, com você. Sérgio, você ao longo dessa sua jornada, passando pelo grupo Cornélio Brenan e agora no grupo JCPM, essa experiência também lá em Portugal, mas acho que a inovação veio acontecer mais aqui no Brasil, né? Na tua carreira aqui no Brasil, quando você retorna. Você tem se deparado mais com pessoas receptivas ou reativas à inovação? Porque muita gente associa a inovação a domínio da tecnologia, né? E às vezes isso pode assustar. Eu diria que eu vi um pouco de um extremo ao outro, porque quando eu comecei a olhar para o tema e falando um pouquinho da origem do meu interesse por inovação, é que naturalmente com TI você consegue produzir muita inovação nos negócios, né? Então, assim,
quando você está trazendo uma nova tecnologia, implantando um novo sistema, você está, de alguma forma, provocando mudanças na forma de trabalhar das áreas que estão recebendo o sistema. Então, você está trazendo essa inovação para o negócio. Para ela dar certo, né, você precisa, mesmo para as coisas mais simples, que essa área abrace essa mudança também. Não adianta você colocar um sistema que faz 1001 coisas e a área do lado continuar trabalhando no Excel, né? Sem usar o sistema. E isso é algo recorrente aí na vida, na trajetória das operações de TI, né? Então, você precisa ter bons, até para a área de TI, você precisa ter bom patrocínio para que as mudanças produzam valor real, o valor que você está esperando com o investimento da tecnologia, né? Então, eu vi que a questão, o tema de mudança, né, era um tema muito importante, até para, como executivo de TI, conseguir entregar mais valor, né? Eu senti que em um determinado momento da carreira tinha batido aqui no teto, né, na capacidade de criar valor enquanto executivo de tecnologia só, puro e simples. Eu digo, não, a gente precisa agora ajudar a empresa a fazer mais, né? A olhar de uma forma mais abrangente para a mudança, né? E foi nesse momento que eu comecei a me interessar pelo tema inovação, começar a trazer palestrantes para falar com os executivos, acionistas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Patrícia. Sim, sim. E começar a plantar essa ideia, né? Até que no Grupo Cornélio Brenan se decidiu, de fato, conseguir aprovar um projeto para desenhar uma estrutura de inovação para a empresa. Então, nós fizemos todo esse desenho, até a proposta de contratação de um executivo para o tema. A gente foi no mercado, ouvimos gente de Natura, de Tigre, tinha muita gente boa, até que a gente tomou conhecimento de que o Sérgio Cavalcante estava encerrando suas atividades com o César, né? E aí, no almoço com ele me contou que estava deixando o César. Foi aí, assim, casamento perfeito com o que a gente estava buscando, né? Na verdade, certamente tivemos que fazer repensar no tamanho da posição, né? Porque antes era um gerente de inovação e, claro, que o grupo teve que estruturar uma posição com um tamanho mais interessante para uma pessoa como o Sérgio Cavalcante, né? E que está lá indo muito bem, até onde eu ouvi dizer, só ouço notícias boas. Ele esteve com a gente aqui na semana passada. Foi o nosso... Eu soube. Inclusive falou que você toca muito bem, né? Você toca muito bem. Gosto muito, viu, de música. Sempre gostei. Tive bandas aí, fui aí um frequentador, rotineiro de palcos aí do Recife Antigo, Soparia, Downtown, entre outros. Mas há muito tempo, isso aí já há mais de 20 anos atrás. Hoje só em casa como hobby. Muito legal, é uma coisa que estimula também a inovação, né? Música faz parte. Você ter hobbies também traz com esse, né? Traz esse mindset mais inovador. Mas, Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver mais com o repensar. A gente sabe que a gente tem a capacidade de pensar e a gente continua naquela rotina, naquele processo e segue adiante. Como estimular uma empresa, como você bem colocou, com várias frentes, né, com mais de 3.000 funcionários, a repensar o que eles já faziam, né, e trazer algo novo para os problemas diários. Né? Não só o pensar, né, seguir aquela linha de sempre, mas trazer a inovação para esse processo que já existe, né, e que precisa continuar, mas de uma forma diferente para atender às novas demandas que vão surgindo. Né? Existem muitas técnicas diferentes para finalidades diferentes, então depende dos objetivos do negócio, né? Eu, enquanto uma ferramenta para envolvimento do todo da organização, né? Eu acredito muito no velho e bom programa de ideias, né? Agora, não naquele formato tradicional, né? Antigo, aquela caixinha de sugestões, cada um dê a ideia que quiser, né?
Você tem formas de criar muito mais valor, por exemplo, hoje com programas de modernos, você tem plataformas para suportar esse tipo de processo de uma forma digital, mas se você começa faz um programa baseado em desafios reais do negócio. Então, eu tenho problemas que eu preciso resolver, né? Eu tenho desconfortos do cliente, né? O meu cliente não gosta de esperar fila no shopping center, né? Meu cliente não gosta de esperar fila para pagar o estacionamento, né? Enfim, seja o que for, né? Então, você pode criar um programa. Eu não quero ideias, eu quero ideias para resolver esse problema aqui. Como é que meu cliente vai conduzir suas atividades no shopping sem esperar fila? Aí você vai ter 3.000 pessoas dando ideias para resolver esse problema. Você vai encontrar ali oportunidades para, de fato, entregar valor com inovação, né? A ideia genérica vai vir ideia para tudo e mais alguma coisa, né? É difícil até você filtrar, entender o que é que tem valor. Não, isso já parte de um problema relevante para você, né? Então, isso é uma forma de você engrenar um programa já com a participação de todos e fazê-los produzir resultados muito rapidamente, né? Eu acredito muito também. Sérgio, deixa eu interromper, só você está falando uma coisa aí, eu lembrei de uma história que aconteceu na Johnson Johnson. Houve uma tentativa de se vender mais o talco, aquele talco, né? O talco da Johnson Johnson para bebês e tal. E ninguém conseguia encontrar a solução que fizesse as vendas aumentarem. Aí eles começaram a ouvir todos da fábrica, até que foram ouvir o chão da fábrica. E aí uma funcionária, que era da área de serviços gerais, sugeriu: é só fazer um furo maior, que vai cair mais talco e vai gastar mais rápido. E aí ela trouxe a solução. É uma solução fantástico, inovadora. Sim, ele ficou muito famoso. E é isso mesmo, né? Envolver todo mundo, né? Envolver todo mundo. A ideia pode vir de qualquer lugar, né? Tem uma outra história, né, muito conhecida aí, que é a história da pasta de dente, né? A gente já não sabe se é folclore ou se era realidade, né? Mas se conta que numa dessas indústrias aí de pasta de dente você tinha um problema, de vez em quando a caixa ia vazia, sem a pasta, não era produzida, e chegava assim com um defeito no varejo, né? Então, se pensar nessa solução, se junta um time de engenheiros, a turma pensa mudar o processo fabril da máquina, coloca uma balança para pesar e tal, depois um equipamento que vai jogar fora aquela caixa ali, não sei o quê. Chão de fábrica novamente, né? Vamos colocar um ventiladorzinho aqui, a caixa é leve, passar por aqui uma caixa sem nada, sai, né? Simples assim, simples assim. E veja, a gente, pegando um exemplo de Cornélio Brenan, né? Para a gente não pegar algo nem muito longe, nem que precise ser, que seja necessariamente folclórico, né? A gente tinha uma dificuldade nas usinas hidrelétricas, não é? Que são embrenhadas no meio do mato, lá, quilômetros e quilômetros de percurso no centro-oeste, né? Do Brasil, Mato Grosso do Sul, né? E, eventualmente, você precisa fazer manutenção lá em postes de iluminação altos e precisa vir um caminhão muque, negócio de aluguel caríssimo, que demorava muito para chegar, demorava muito para voltar, era super custoso, né? E alguém lá da operação teve a ideia de colocar uma articulação no pé do poste. Então, não precisava mais de caminhão muque para subir nada. Ele destravava o poste, baixava, trocava a lâmpada, levantava e resolveu. Né? O problema, né? Então, assim, criatividade, gente, espírito inovativo, assim, pode vir de qualquer lado, né? A gente não pode ter aí esses vieses de que precisa dos gênios, né? E talvez esse cara do poste seja um gênio. Essas ideias são geniais, né? O do poste, do ventilador, é gente que pensa fora da caixa, né? Dentro do seu escopo ali. Entendi. Ou seja, o Cristóvão está deu uma afirmativa aqui no inbox, nas mensagens, ele acredita que as empresas que ainda não, que são resistentes à inovação,
estão fadadas ao fracasso, independente do seu nicho de atuação. Aproveitando a frase dele, eu faria um contraponto, né? Qual é o limiar, Sérgio, que você enxerga desse processo de inovação, tendo em vista que qualquer inovação ela rompe a perenidade, a continuidade, né? A estabilidade em si. Até que ponto, como é que você vê esse processo cultural de inovação nas empresas, de tal forma que isso não comprometa a sua própria estabilidade enquanto negócio? Entendi. Eu diria o seguinte, se tem alguma inovação no mercado que vai interromper a estabilidade do seu negócio, da sua indústria, e tem chance de fazer isso com sucesso, né? Criando valor para o seu público, um valor que você não cria, essa inovação vai acontecer, quer você queira ou não, né? Então, talvez seja importante você aproveitar a sua posição enquanto empresa incumbente aí no mercado, talvez ser você mesmo a ser o disruptor, vamos dizer assim, desse mercado, né? A gente pega aí o caso conhecidíssimo e muito falado, né, da Kodak, né, que foram, de fato, eles foram os criadores da fotografia digital, tá certo? Mas estavam muito presos ao seu modelo de negócio baseado em químicos, né, na venda de filme. E isso eu acho que limitou bastante a capacidade deles de investir mais forte no tema de fotografia digital e se tornarem aí os ganhadores nesse mercado, né? Sérgio, para a gente poder estimular as pessoas aí a pensarem fora da caixa, como você bem colocou, o que é que você acha que é mais importante, ou para alguém que se percebe como não criativo, como não inovador, né? Qual é a característica de um profissional que você acredita que seja um profissional que tem a inovação em seu DNA? Qual seria a principal característica desse profissional? Que às vezes nem se enxerga como criativo e inovador, mas é uma pessoa, sim, criativa e inovadora, que na hora certa dá uma ideia boa dessa, como do ventilador, como entre outras. Eu acho que, se eu pudesse escrever a principal característica de alguém que inova, é a capacidade de questionar, né? Esses profissionais são questionadores, né? Se não tem um pedaço de um discurso do Steve Jobs, né? Que é um discurso for the crazy ones, né? Tem até um título para os malucos, né? E ele fala exatamente desse perfil. Diz o discurso: olha, esse meu discurso aqui é para os malucos, para os que não se encaixam, para os rebeldes, né? Para os que questionam, né? As pessoas veem essas pessoas como os malucos, mas para mim eles são os gênios, né? Porque você pode fazer qualquer coisa com relação a eles. Você pode citá-los, pode idolatrá-los, pode odiá-los, você não vai conseguir ignorá-los, porque eles vão estar ali perturbando o ambiente. E você pode chamar de malucos, mas eles mudam coisas, né? E movem ele fala, a humanidade para frente, né? Porque só quem é maluco o suficiente para pensar que pode mudar o mundo é quem vai mudar o mundo realmente, né? Então, eu diria, e aí fecha aspas, Steve Jobs, né? Não fui eu, mas eu gosto muito dessa citação dele, porque, de fato, as empresas precisam olhar bem para essas pessoas que questionam, né? Muitas vezes as pessoas são expelidas, né? Porque não se encaixam, né? Estão propondo coisas muito diferentes. Não, nosso negócio aqui é outro, a gente faz desse jeito, não é assim, né? Então, as empresas precisam abraçar, né, essas pessoas. E eu acho que eu fugi completamente da sua pergunta, né? Não, foi exatamente isso. E a resposta foi exatamente essa mesmo. Eu acho que o que você colocou no final é perfeito. As empresas precisam acolher essas pessoas, porque às vezes a inquietação delas é realmente o que vai fazer o sucesso da empresa, né? O que vai trazer esse diferencial que você bem colocou, né? E o maior exemplo é o próprio Steve Jobs, né? Que era o grande maluco que nós tivemos aí, que conseguiu revolucionar
É a forma como as pessoas se comunicam e deixou esse legado aí que não, parece não ter fim. A cada momento se inova mais e deixou uma cultura aí muito poderosa de inovação, né? E sempre foi considerado maluco, né? Gostava de andar descalço, descabelado, não gostava de tomar banho, aquela coisa toda. E Mas veja só, era inclusive considerado uma pessoa difícil de lidar, né? É, exatamente. e a Apple, né? A Apple teve um momento da sua história que colocou o Steve Jobs para fora. Exatamente. E depois ele Tá volta certo? por Depois ele cima, né? volta lá, chamaram o maluco de volta para salvar o negócio. Olha o maluco aí dando a volta por cima, né? Patrícia? Eu vou abrir para pergunta. Eu queria saber o seguinte, o que que a tua experiência como empreendedor deixou de legado para você? Porque você teve uma empresa que Uhum. sucesso, foi pioneira, né, na área jurídica, mas, como você colocou, por questões de gestão de negócio, não foi para frente, né? Imaturidade, imaturidade. Mas o que esse, o empreendedor, né, a experiência empreendedora te deixou como legado? Ah, muita coisa, né? Enfim, primeiro, um legado importante do ponto de vista pessoal, eu achei esse sentimento de desbravador de que tudo é possível, né? Apesar no final, a empresa não ter sido um negócio que vingou, né? A gente conseguiu coisas muito é, relevantes, né? Interessantes. A gente conseguiu distribuir um software no Brasil todo, a gente conseguiu criar um canal temático de referência nacional, né? Dentro de um portal que seria o UOL hoje, né? Acho que era o concorrente do UOL na altura, né? E a gente fazia coisas realmente inovadoras para a época, né? O nosso software ia buscar já o andamento dos processos nos tribunais, né? Quando os tribunais nem tinham um mecanismo para você ir lá automaticamente buscar os processos. Era uma página na internet que o advogado tinha que ir lá colocar o número do processo e via a informação na tela. A gente desenvolveu um software que ele ia lá na internet, via a informação na tela, lia aquilo, interpretava e jogava para dentro do banco de dados do escritório de advocacia que estava acompanhando aqueles processos. Né? Então, essa vontade de desbravar coisas, de entender que, enfim, não existem limites intransponíveis, né? Que é importante desafiar o que o entendimento comum coloca como barreiras, né? E questionar, de fato, tudo. Eu acho que isso começou já lá desde essa experiência como empreendedor. Muito legal. Bruno? Aqui o Cristóvão colocou nas mensagens, Sérgio, ele conhece um caso de uma pessoa que está extremamente satisfeita, fez uma mudança de empresa na mesma área de atuação, foi vislumbrada pelo melhor salário e hoje está arrependido amargamente porque ele alega que a empresa a qual migrou é extremamente arcaica do ponto de vista operacional e muito arcaica comparada à antiga empresa que ele trabalhava. O que você sugere, Sérgio, para o profissional que hoje estar numa empresa ou optou por estar numa empresa arcaica e conservadora, ou de repente quer mudar de empresa e fica nessa insegurança ou nessa incerteza de que se ele vai encontrar, que tipo de empresa ele vai encontrar pela frente em relação à cultura? O que é que você sugere baseado na tua experiência? Olha, assim, eu diria, não tenha medo de procurar. Você entende que o caminho é a mudança, né? Eu acho que tem que procurar sem receio aí no mercado, né? Buscar empresas que tenham mais a ver com o seu perfil, né? Se você tem dificuldade porque não tem não desenvolveu aí um bom networking, né? Eu acho que é fundamental para empregabilidade, né? Você tá no mercado também, desenvolver bom networking, você dar conhecimento ao mundo, né? Do profissional que você é, o que você faz, ser capaz, né? Porque isso de fato vai gerar oportunidades para você no momento que você entender que precisa mudar, né? Eu particularmente sempre trabalhei bem esse tema de networking, não é sempre
procurei me associar, me afiliar a associações ligadas a temas que eu tinha interesse, né? Então, por exemplo, sempre estive aqui muito próximo da Anshan, dos grupos de gestores de tecnologia, né, aqui e nacionalmente, né, enquanto usava determinadas tecnologias específicas, tinham grupos para aquela tecnologia. Então, assim, você vai se dando a conhecer no mercado, né, e isso viabiliza, às vezes, mudanças mais fáceis e, às vezes, até para posições melhores também, né? Pelo menos no universo de oportunidades que você vai ter acesso, podem lhe ajudar, né? Então, assim, falar do caso da pessoa especificamente é difícil porque eu não conheço muito background, contexto, nível de networking, de conhecimento da pessoa e tudo, mas eu diria assim, hoje eu não tenho, assim, sempre procurei me preparar muito também, né? Então, às vezes, correndo atrás do prejuízo, né? Então, comecei como consultor e fui fazer um mestrado, né? Entrei no Grupo Cornélio Brenan e fui fazer um MBA, mas correndo atrás do prejuízo, né? Aceitei a oportunidade aqui no Grupo JCPM, naturalmente eu já vinha estudando e trabalhando em inovação há muito tempo, desde Cornélio Brenan, né? Mas aceitei a oportunidade aqui e vamos já engatar aqui Stanford inovação no mais alto nível, porque é o que a gente vai precisar aqui agora. A frase, em resumo, né, Sérgio, sem querer te interromper, seja a sua própria mudança, né? Às Exatamente. vezes esperamos que a coisa mude, ou que aquele cenário mude, ou que aquela cultura mude, e a gente precisa ser a nossa primeira mudança, né? Se fala muito, não é? Seja dono da sua própria carreira, não espere que alguém faça nada por você, não deixe a sua carreira na mão dos outros, né? Mas eu até comentaria no seguinte, para reforçar o tema de networking, né? E de preparação, né? Seja dono da sua carreira, sim, a sua carreira é sua. Frase totalmente correta, você tem que fazer. Agora, tenha certeza também que sua carreira, em muitos momentos, vai depender dos outros. Claro. Alguém vai ter que decidir lhe contratar, alguém vai ter que lhe dar uma promoção, né? Você não vai ganhar uma promoção nem vai ser contratado só porque você merece e porque você é muito competente. Então, você tem que ser dono da sua carreira também para pedir o que você quer, para ir lá e demandar, para mostrar o seu valor, né? E você precisa fazer isso para muita gente, né? Então, porque aí você aumenta as suas chances de sucesso. Então, você fazer networking, você aceitar compartilhar o que você conhece, participar de conversas, de debates como essa aqui, que a gente tá fazendo, né? Já é muito bom compartilhar, né? Mas eu agradeço muito o convite também, porque isso para mim é uma oportunidade de falar do meu trabalho, né? De falar do que eu faço, e tenho certeza que isso cria valor para mim também, não só o valor intrínseco aqui do bem que você sente por estar compartilhando, por estar contando coisas e por estar eventualmente produzindo valor ou tocando alguém aí do outro lado que está ouvindo a gente, né? Mas também eu sei que isso cria valor para mim, não tenho dúvida nenhuma, né? E eu acho que os profissionais devem investir muito nisso para se viabilizarem cada vez mais no mercado, né? Para aumentarem o seu nível de empregabilidade. Excelente. Acho que todo mundo realmente tem que pensar no seu nível de empregabilidade, né? Quando a gente teve o primeiro convidado, o Rodrigo Café, ele disse uma coisa muito interessante, que os profissionais diziam, eu dou meu sangue por essa empresa, e ele sempre diz, não, a empresa não quer seu sangue, a empresa quer que você tenha sangue para que você possa, né, ter empregabilidade, estar bem e dar o seu melhor para a empresa. Eu acho que é muito disso, né? A gente precisa estar bem para que a gente possa dar o nosso melhor. É isso aí. Né? Eu acho que perfeito. E aí a gente está chegando ao fim, né, do nosso episódio de hoje, né? Não sei se Bruno, se Patrícia tem mais alguma pergunta. Se o pessoal que está nos ouvindo tem mais alguma pergunta, podem abrir a câmera, podem escrever no bate-papo. Enfim, a gente está aberto aqui a encerrar e aí perguntar para Sérgio também qual seria a mensagem final que ele queria trazer. Mas antes, Bruno, Patrícia, vocês têm mais alguma pergunta? Tranquilo.
Não, só quero agradecer mais uma vez ao Sérgio pela disponibilidade e a gente fica então, ao seu inteiro dispor, Sérgio, aqui no Professional Talks com muita inspiração e obrigado pela noite inspiradora. Opa, maravilha, Sérgio, maravilha. aí você pode trazer para a gente sua mensagem final, o que é que você queria deixar nesse momento para os profissionais que aqui estão, né, que tem essa vontade de trabalhar ou de pensar mais, ler mais, entender mais sobre inovação. O que é que você deixa para a gente? Olha, enfim, para conhecer mais sobre inovação, você tem muitos recursos, né, aí pela internet. Eu, antes desse curso mais recente que fiz em Stanford, eu já vim estudando de diversas fontes, muito qualificadas também, né, em plataformas como Coursera, outras de online learning, né, no cursos mais curtos. Eu digo, falta de ferramentas hoje para a gente aprender coisas novas, não tem, né? Ninguém pode usar dessa desculpa, né? Se eu pudesse deixar talvez uma última mensagem, né? Eu diria que ousem, né? Ousem. A minha experiência, pelo menos, no sentido de tentar abraçar desafios maiores do que já fez antes, diferentes, né? Veja, até hoje eu não tive carreiras longevas nas posições em que tive, mas foram sempre diferentes. Primeiro como empreendedor, depois como gestão de marketing digital, depois como consultor, depois como direção de serviços, agora depois como gerente de TI, agora como gerente de inovação, né? Então, veja, tentar coisas novas não faz mal. Se for algo que você gosta, que você de fato vai colocar energia para produzir bons resultados, você vai conseguir, né? Não tenho dúvida nenhuma. Tem uma frase do Philip Knight, né, que me ocorreu agora, que é o fundador da Nike, né, que está lá pregada nos corredores de Stanford, né, que ele diz o seguinte: tem um momento na vida, né, de qualquer pessoa, né, em que o passado de repente abre as portas para um futuro, o passado esmaece e as portas para um novo futuro se abrem, né? É nesse momento que você tem uma escolha, né, de ou voltar para aquilo que você fazia, não, eu quero continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia até hoje, ou eu quero dar um passo realmente na incerteza e no desconhecido, né? E aí o pensamento final do Philip Knight é o seguinte: eu não sei qual é o passo certo, se é voltar para o que você fazia ou dar o passo para o desconhecido, mas eu sei o que eu faria todas as vezes. Desconhecido vai ser muito mais divertido, vou ter muito mais prazer em fazer, né? Então essa seria aí a minha mensagem final para quem quer realmente inovar. Concordo plenamente. O desconhecido realmente traz muita coisa nova para a gente. Sérgio, agora aqui no bate-papo, ainda tem aqui a Andréia Martins, que ela trouxe que se você tem alguma sugestão de leitura, né? E junto com isso, ela faz aqui uma afirmação e uma pergunta. Tenho participado de workshops, cursos, palestras e tenho ouvido em quase todos que network tende a ter mais valor do que o próprio ofício. Se você concorda com isso. Networking tende a ter mais Tem valor mais do que o próprio ofício. Se a Andréa quiser explicar melhor, mas pelo que eu entendi, é como se tivesse mais valor do que a própria atividade, vamos dizer assim, né? Seria a interação com as pessoas. Esse é um tema muito discutido, inclusive academicamente, tá certo? A gente se fala, eu já tive assim boas palestras, onde é um tema que eu não tenho uma opinião formada, tá certo? Mas posso dizer que você tem muita gente séria dizendo, por exemplo, que competência muitas vezes é sobrevalorizada, né? Então as pessoas apostam muito, os profissionais, em competência. Eu vou ser muito bom, muito competente e vou ser o melhor de todos, né, no meu ofício, e ver outras pessoas do seu lado que não são tão competentes, mas têm melhores relações, subirem degraus mais altos na carreira, né? Isso é muito comum. Eu acho que qualquer um de nós pode pensar em casos assim no seu trabalho. Eu acho que
assim, desvalorizo, pelo contrário, né? Eu sempre trabalhei e estudo para ser o mais competente possível naquilo que eu faço, né? Mas é difícil eu pesar o que é melhor, porque eu também sempre procurei fazer muito networking. Então, para mim, pessoalmente, é difícil dizer, mas pegando exemplos práticos, reais, da minha vida, pegando esse último caso, por exemplo, esse meu convite para assumir essa posição no grupo JCPM, ela, na verdade, foi um convite para criar uma posição. A posição não foi para o mercado, não foi aberto um processo de seleção para escolher o candidato, né? Eu fui apresentado ao grupo, nós conversamos, tive conversas profundas com executivos do grupo, com um grande executivo que dá suporte a processos seletivos de execução para a empresa, né? Então, o processo foi muito rigoroso, né? Mas o que abriu as portas, de fato, foi um networking de gente que me conhecia, que tinha boas relações com o grupo, né? E que bateu lá na porta e disse: gente, eu acho que vocês deviam ouvir o Sérgio Barreto, com esses projetos que estão fazendo aí, porque eu acho que tem uma pessoa que pode contribuir aqui. Então, assim, networking é de fato, nesse caso, a minha competência jamais me levaria lá se eu não tivesse um bom networking. Né? Validou, né, Sérgio? A competência ela valida. Acho a competência valida é super importante, é essencial, né? Eu diria, né? Mas o networking também é vital para para você ter caminhos e possibilidades melhores na sua carreira profissional. Então, eu não sei dizer quem foi a Amanda, foi? Andréia Martins. Andréia Martins. Andréia. O que é mais importante, se não é mais importante que o outro, mas se tivesse que recomendar, eu diria, faça os dois. Bem... Equilíbrio, né, Sérgio? Tem equilíbrio. Bom, que bom, Sérgio. Obrigada. Só para não esquecer, Fabiana, a Catarina está dando parabéns pela discussão dessa noite, parabéns ao Sérgio, Catarina Antão, as experiências e questionamentos foram válidos para cada participante, valeu compartilhar. A André agradeceu a dica e o Ivaldo Amorim, muito bom revê-los depois do meu retorno ao Brasil. Saudades, merecidos parabéns ao ilustre Sérgio Barreto e aos organizadores, Bruno Cunha, Patrícia e Fabiana, tá? Só para não deixar passar esses comentários. Só para deixar registrado, Fabiana, a gente vai deixar o videozinho hospedado lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Para que vocês possam assistir, compartilhar, e tem os outros episódios. E só para lembrar do próximo episódio, né, Fabiana? Sim, pode continuar. Paulo Magnus, o presidente da MV Sistemas, vai estar conosco no nosso próximo encontro. Né? É um grande empreendedor, um grande visionário, e a gente vai poder aí estar trazendo aí muito conteúdo, né, com a próxima temática das nossas quartas-feiras. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, não esqueçam, 20 horas, estamos todos aqui sempre. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Grande abraço. Foi uma noite realmente muito inspiradora. Né? Muito obrigada. Obrigado, agradeço demais. Abraço. Foi um prazer grande, adorei a conversa, passou super rápido. Verdade. E obrigada a todos que ficaram com a gente aqui acompanhando nessa conversa tão legal. Obrigado a todos também. Um forte abraço. Até logo, uma boa noite. Gente lá de Portugal, ó, Telmo Santos, eu sei, tá lá em Portugal, hein? Ó, tá vendo? Hoje. Bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tá.